dia! A feliz dia! Eu esqueci que eu ia falar feliz dia. Porque aí você vai ter um feliz dia. Não importa se é manhã, tarde ou noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz dia pra você. Como é que vocês estão se sentindo? Tem um amigo meu que disse que conversa comigo à medida que ele escuta meus podcasts. Então, como é que você tá se sentindo, Chuchu? Responde. Ele falou assim: eu vou conversando com você. E é engraçado, né? Um dia eu vou até falar sobre isso, como tem pessoas que torcem para outras pessoas, mas não torcem para o amigo. E a gente vê isso, a gente nota. Tem gente que assiste um programa que vai dar 1,5 milhão para pessoas que já são ricas e torce para alguém milionário. Mas não é capaz de ouvir um podcast de 10 minutos da pessoa que se diz amiga. Não é capaz de divulgar a lojinha da outra que abriu. E assim, né? Um dia eu falarei sobre isso. Hoje eu vou falar sobre os padrões, continuar falando sobre como os padrões vêm desde sempre. Como eu disse na segunda, que os nossos podcasts saem segunda, quarta e sexta, como eu disse na segunda, nós temos padrões, nossas decisões, nossas ideias, nossos acertos e erros são baseados nos nossos padrões. Você tem padrão, eu tenho padrão, todos nós temos padrões. Reitero que o que vai diferenciar é qual tipo de padrão você tem. Ah, mas como que acontece isso? Qual que é o meu padrão? Como é que eu desenvolvi? Como eu comecei a falar da última vez, isso vem desde sempre, desde criança. E todo mundo desenvolve. Todo mundo. Ah, eu não. Ah, você sim. Ah, não, mas você não conhece. Não importa, eu não preciso te conhecer. Isso é neurociência, isso é óbvio. Como eu disse, às vezes, né, a questão da rejeição, por exemplo. A mãe engravida e fala: eu não devia ter engravidado. Como que eu vou cuidar dessa criança? Só de ela falar, né? Ai, péssima hora para engravidar. Gravidez indesejada. A mãe já manda essa energia toda para a criança. Ah, mas ele não tá entendendo, não tá escutando. Olha, eu sei que é algo que eu nunca ia querer pensar. Se eu descobrisse que eu tinha uma gestação, é isso. Ai, não quero. E eu não, nossa, eu penso minha mãe ter pensado sobre mim. Ai, não quero. Então, esse sintoma, esse sentimento de rejeição, muitas vezes vem da barriga da mãe. Esse sentimento de medo. Às vezes a mãe pensa em tirar a criança, às vezes a mãe pensa em dar a criança, cada um diante da sua circunstância. A criança sente isso. Como a gente já sabe, eu acho que todo mundo que me conhece, que me acompanha, enfim, já sabe que, né? Eu falo da lei da atração e da lei da vibração. Então, o que você pensa, você sente. O que você sente, você vibra. Você sentiu, ai, será que eu faço isso? Será que eu tenho essa criança? A criança já vai, pô, o que tá acontecendo aqui? Onde é que eu tô? Onde que estão querendo acabar? Sabe? São coisas que a criança sente. Daí a criança nasce. Às vezes os pais nem estão juntos, às vezes os pais se separaram, às vezes os pais têm um ambiente familiar um pouco tóxico. E não, eu não tô falando nada contra mãe solteira ou separada ou que seja. Muito pelo contrário. Eu acho que tem muito mais lares melhores com mães solteiras do que com pai e mãe casados dentro de casa, porque a gente sabe como é difícil. A gente vê. Eu, por exemplo, eu tava conversando esses dias, todos eu estou conversando sobre como eu quero ter uma criança. Então, até, né, a consagrada aparecer, que o universo já mandou. Por exemplo, eu seria uma mãe solteira. E tá tudo bem. 1000 vezes mais uma criança mais querida do que em diversos lares. O que eu quero dizer é quando a criança não é desejada, não é bem-vinda. E a criança sente isso. Ah, não sente, não. Sente. A criança sente o cuidado que você tem com ela. A criança sente seus olhos para ela. Eu fiz uma terapia bem rapidinho, um curso bem rapidinho, de como lidar com o infantil. Que eu tenho 2 sobrinhos, tenho uma filhada, e eu sou completamente apaixonada por eles, né? E eu tenho intenção de ter filhos.
Então, eu quero dar melhor educação, quero dar melhor amor. Eu nem tenho filho ou filha e já é a criança mais amada do mundo. Mas os padrões começam daí. A criança, ela tem a sua personalidade formada até os 6, 7 anos, né? Então aí você pensa, tudo que essa criança passa, tudo que essa criança vê. Ah, eu vou trabalhar, minha mãe vai cuidar da criança. Ok. Tá, mas e a criança sabe que você tá saindo pra trabalhar ou você simplesmente largou ela lá? Enfim, não busca. Ah, minha mãe tá com a criança pra eu sair. A criança sente isso. Quando ela é largada, quando ela é deixada. Ela sabe. Por mais que ela fale, ah, eu prefiro morar com a minha avó. É porque é a única coisa que o cérebro dela conhece. Ela não se sente bem na casa dos pais. Olha que coisa. Ela não se sente bem com a mãe. Olha como isso afeta, olha como isso cria um padrão indesejado. A pessoa vai crescer sem ter um sentimento verdadeiro. Ela vai crescer assim, nossa, minha mãe me largou lá na casa da minha avó para ir fazer outra coisa. Sabe? Eu sempre falo que meu sobrinho ele ficava muito na casa da minha mãe. Teve um dia que eu virei quando eu fiz o curso, né, rapidinho. Aí eu fui e falei com minha mãe, manda esse menino pra casa da mãe dele. Ele tem mãe. Tem mãe, tem pai. Ah, mas você gosta de ficar aqui? Ok, finais de semana ele fica aqui. A senhora é vó dele, não é mãe. Responsabilidade dos pais. Óbvio que a gente tá sempre perto, a gente ajuda, a gente olha, a gente cuida, a gente ama, mas é responsabilidade dos pais. Eu não quero que ele pense, ah, eu posso ficar na casa da minha avó. Eu não quero que ele se sinta mais à vontade com a avó, que é a minha mãe, do que com a mãe dele. Isso cria um padrão nele absurdo. Por mais que as pessoas achem que não, ah, ele vai ficar mais. Ah, não. Lógico, né, que tem casos e casos. Às vezes a mãe é totalmente desregrada e a avó vai cuidar, enfim. E mesmo assim, a criança já tem aquele padrão, né? Então, os padrões vêm desde quando nós nascemos, desde quando nós fomos gerados. Eu digo que eu sou muito assim, que eu tenho muita sorte. Muita. Eu sinto que eu sou completamente amada pela minha família, que eu fui muito esperada, que eu fui muito. Sabe, aquela criança que todo mundo queria ver, que todo mundo queria pegar, que todo mundo queria carregar. Aquela adolescente que todo mundo queria ajudar, aquela que estava na escola, que todo mundo dava parabéns porque tirou uma nota boa, aquela adulta que todo mundo tem orgulho. Eu sinto isso. Eu sempre disse que eu tenho uma sorte absurda de ter a família que eu tenho, de ter a mãe que eu tenho, os tios que eu tenho, os avós que eu tenho, os irmãos que eu tenho. Que a admiração deles, sabe, por mim é nítida e é mútua. Que eu só sei dar amor. A gente só dá aquilo que tem, né? E eu acho que qualquer pessoa que se envolveu comigo de qualquer forma que seja, seja em forma de relacionamento, de amizade, sabe que eu dei o meu melhor. É o que eu disse em relação aos padrões. Pode ser que eu não dei o meu melhor na época, assim, que hoje eu sou a melhor, muito melhor pessoa. Mas na época eu dei o meu melhor. Eu dei o meu coração mesmo, eu vou toda. Então os padrões vêm desde criança, vêm desde novinhos. Ai, como é que eu vou mudar isso agora que eu tô velho? Olha, quando eu percebi que as coisas estavam se repetindo demais, relacionamentos, pessoas, amizades, estresses até meu, problemas que estavam aparecendo nas mesmas coisas, eu falei, não, pera, vamos fazer uma PNL aqui, né? Vamos pensar. E foi aí que eu comecei, a reprogramação. Ah, mas como que você fez isso? Um exemplo. Relacionamento. Eu sempre falei, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada, quero uma família, filhos, cachorros, gato, papagaio, periquito. Mas eu sempre me envolvi com mulheres diferentes. Eu queria alguém, sério, mas eu tinha, vamos falar grosseiramente, uma lista de contatinhos. Então eu estava completamente oposta ao que eu queria. Porque conscientemente eu queria uma pessoa, mas no meu inconsciente, o meu inconsciente só me trazia exatamente o que eu tava querendo ali naquela hora. É o que eu disse. Eu acho que eu já até gravei algo falando sobre isso, que eu vibrava, eu quero uma pessoa. Ok, aí no dia que eu tava assim, eu tava na tristeza, tava meio carente, eu ligava pra qualquer uma e marcava qualquer coisa. Então o universo pensava o quê? O padrão dela é esse. Quando ela estiver triste, carente, a gente manda qualquer uma pra ela. E era exatamente o que acontecia. Eu acho que todo mundo consegue
Relacionamento, você consegue amanhã, você consegue hoje. Uma transa que seja, você consegue hoje. Mas o que eu quero, e sempre quis, e que agora eu sei exatamente onde que eu quero chegar, não se consegue com qualquer pessoa. E foi aí que eu mudei os meus padrões. Eu agradeço muito, eu sou muito grata a todos os meus relacionamentos, todas as mulheres que passaram na minha vida. Mas eu sei onde que eu quero chegar agora. Os erros, né? Os mesmos erros que eu cometi entre uma e outra, os erros que eu cometi, eu não vou cometer de novo. Porque agora eu sei. Eu reconheci os meus padrões. E pra você ter ideia, olha, eu reconheci, ou seja, eu já conhecia eles de alguma forma, só que agora eu reconheci eles. Porque agora conscientemente eu sei o que é que eu faço. Eu escolho mulher por causa disso. Aconteceu. Então, na verdade, não é que aconteceu assim, sem nada. Por acaso, não. É algo que a gente escolhe. Eu escolho mulher assim, assim, assim. Aparece isso pra mim. É lógico que aparece isso pra você, porque é um padrão que você emana pro universo. A sua energia vai te trazer mais do mesmo. E é engraçado que quando você começa a entender isso, é absurdo. Tem uma frase que fala, né? A lei da atração, ela tá funcionando para todo mundo. Mas quando a gente sabe como a gente pode agir, como a gente pode usar ela a nosso favor, as coisas mudam de cara. Muda mesmo. É inacreditável. Não tem erro. Não tem erro. Se você descobrir, se você se reconhecer, você consegue mudar os seus padrões. Você consegue conhecer os seus padrões. Muitas vezes a pessoa fala assim, por exemplo, você, né, tá conhecendo alguém, ok. Aí a pessoa não, sei lá, não tá na mesma vibe, enfim. A pessoa se questiona se merece você, porque ela não sabe receber amor de graça. Sabe, na cabeça dela, ela sempre, alguém vai querer algo em troca. Então, quando você manda um presente pra uma amiga, pra alguém, fala assim, por que você tá me dando isso? O que você quer? Eu não quero nada, eu só tô te presenteando, eu gosto de você é uma pessoa adorável e pronto. E é engraçado que isso é muito repetitivo, é muito normal. E é algo que acontece, porque as pessoas têm padrões que elas não sabem ser amadas. Elas não sabem receber amor. Elas não entendem essa forma de amar genuinamente. Essa semana a gente está falando dos padrões, então no próximo podcast, eu vou falar sobre isso. Sobre como as pessoas não conseguem, não sabem entender isso. E por quê? Mas desde já, no segundo, a gente aprendeu que a gente tem padrões. Hoje a gente aprendeu que os padrões vêm desde pequenininho. E que a gente pode, sim, reprogramar eles a partir de você reconhecê-los.